Começando mais um Nerdcast por aqui. E eu sempre falo que são convidados especiais, né? Mas essas são especiais e são em dose dupla, 2 luz. E aí eu quero apresentá-las de uma maneira diferente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Primeiro que vai ser difícil eu não falar a Lu do Canis e a Lu do B. Pra nós começar a conversa, tá? Elas têm muito mais pra falar pra vocês, mas a gente se conhece por assim, da Lu do B e a Lu do Canis, no nosso rolê. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Quem são vocês? Quem gostaria de começar? Não vale todo mundo. Vai lá, Lu. Vai, Lu. Então, eu sou a Luísa Pienta, a Lu do B. Sou engenheira civil, nasci em Curitiba. Hoje eu tenho a Dopia Engenharia. A gente trabalha com execução e gerenciamento de obras. Sou namorada do B, vulgo Matheus, né? Vulgo Matheus. Não é B, é Matheus. Agora eu sou mãe de pet. Verdade. Importante. Não sou filha única, tenho uma irmã, que é meu porto seguro, meu tudo, que ela mora em Curitiba, é médica. E eu moro com os meus pais aqui em Floripa. Legal. Lu. Eu sou a Luísa Menegon, agora Menegon Carônica. Sou a Lu do Cani. Sou filha, já que a Natália falou que era pra fazer tudo, né? Isso. Vamos lá. Sou filha do Gerson, da Patrícia, irmã do Lucas, esposa do Gabriel. Sou hoje proprietária da Doce Encanto, já há quase 8 anos. Atuo na Smart, na área de vendas. Depois vou explicar um pouco melhor, mas nunca me imaginei nessa área. Nem sei como vim parar aqui, mas acho que é isso. Legal. Pra vocês saberem como que a gente se conheceu, tá? Eu e a Lu, a gente estudou juntas desde a 7ª? Acho que por aí. 7ª série. E a Lu chegou depois da nossa formatura de terceirão, né? Mas a gente tem hoje um grupo, digamos assim, que a gente estuda desde a escola juntos, então a gente já teve altos e baixos. E a gente continua ali. E foi daí que a gente se conheceu. Eu escolhi trazer vocês primeiro, porque eu sei que às vezes a gente não conhece a nossa história. Foi uma das coisas que as duas pessoas falaram quando eu fiz o convite, né? De que o que eu vou falar, eu vou falar. Por isso que eu queria trazer vocês no podcast. E outra, porque assim, eu acho que a gente tem que trazer potência para as pessoas que estão próximas da gente. Então, por isso que eu queria que vocês estivessem aqui, tá? Obrigada. Vamos Obrigada pelo começar convite. pelo fato, né, principal, que é profissão. Como escolher a profissão? Como que vocês escolheram? A Lu é formada numa área que vocês não sabem, não tem a ver hoje claramente com o que ela faz, mas tu fez, né, Lu, diretamente a tua formação e já saiu atuando. Sim. Como que vocês escolheram esse curso? Queria que a gente contasse um pouquinho nesse processo, tá? Posso começar? Pode contar. Vamos lá, então. Eu saí adolescente, né? Saí adolescente criança do terceirão. O que eu vou fazer, né? 2013, acho que tá, gente? 2013, 10 anos esse ano. 10 anos. É importante ressaltar. E fiquei o terceirão todo naquela angústia de tipo, o que eu vou fazer? Não tinha nada que eu brilhava meu olho, mas eu sempre gostei muito da área de alimentação, de família, e sempre era uma área que me chamou a atenção. E eu fiquei naquela, tipo... E meu pai no meu ouvido, tipo... tem que ser engenheira, né? Naquela época, engenheira dá dinheiro. E eu, cara, eu não quero fazer engenharia. E daí eu fiquei naquela... Nutrição, engenharia. Daí acabou que os caminhos da vida me fizeram cruzar com uma professora do curso que eu fiz. Eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFSC. Não conhecia esse curso na época. Conversando com essa professora, eu sentei, a gente bateu um papo. O que era nutrição, o que era engenharia. E daí eu conheci esse curso e achei super legal. E acabei fazendo. Hoje eu não atuo na minha área, não sei se já é pra eu engrenar esse assunto. Pode ir. Hoje eu não atuo mais na minha área, né? Eu atuo na área comercial. Atuo um pouco com a Doce Encanto, que é a minha empresa de doces. Eu atuo um pouco nessa área, mas não é 100% a ver com o meu curso. Então hoje eu não atuo com o que eu me formei. Passei por uma crise de tipo, poxa, fiquei 5 anos na faculdade, não vou trabalhar com o que eu atuo. Tipo, joguei minha faculdade no lixo, mas eu acho que a gente sempre tira vários proveitos e vários aprendizados de tudo que a gente faz. Então, não me arrependo. Então, hoje eu sou cientista de alimentos por formação. E doceira, vendedora, e o que precisar fazer por atuação. Por atuação, boa. Lu, e aí, tá, mas só pra, antes da gente começar a tua parte, Lu,
Quando tu decidiu fazer ciência de alimentos, tu não tinha pensado em qual área seria de atuação? Não tinha pensado no depois, até pensava em atuar. Na verdade, eu pensava em atuar em chão de fábrica. Eu achava que eu ia adorar, ia achar super interessante. E daí, quando eu me formei, eu fiz o meu estágio de final de curso em fábrica, assim. Era uma fábrica menor aqui de Floripa, mas foi em chão de fábrica. E daí eu pensei, gente, não, isso não é pra mim. Alguém me tira daqui. Tá. E daí que começou toda a crise de identidade. Que é importante a gente pensar que a nossa geração, ela tem a gente tem muito, e eu acho legal quando as pessoas dizem assim, ai, mas tu tinha tudo pra dar certo, né? Porque tu tem todas as opções. E aí, quando tu tem muita opção, o negócio começa a ficar complicado. Porque tu tem demais e aí, tipo, Sim. tudo tu pode fazer, tudo tu pode chegar, alcançar, e a gente passou... Assim, digo que, graças a Deus, né, mas a gente conseguiu passar por todas as etapas do processo bonitinho, assim, né? Se forma, entra na faculdade, tem gente que fez cursinho, que foi o meu caso. Não passei na pública, mas consegui entrar na particular. Tudo no tempo certo das coisas, assim. Mas quem tá no processo não se desespera, Exato. né? As coisas vão andar conforme o tempo. Tudo acontece na hora que tem que ser, tem que né? acontecer. Não, assim, pode parecer É meio frase de clichê, autoajuda. mas Não é muito real. Vai acontecer na hora que tem que acontecer. E se a Luísa hoje, vocês vão perceber mais pra frente, ela trabalha, a Smart trabalha hoje com supermercados. E também tá na área envolvida dos alimentos. E algumas coisas precisam. Então hoje eu trabalho com indústria de supermercados, mas totalmente num outro lado que eu imaginei. Mas que é muito vantajoso tu ter a noção com certeza. do que tu Por tem isso na que eu digo formação. que nada é em vão, né? A gente sempre Nada. tira proveito de tudo. E pra mim foi meio que uma crise realmente de identidade. E acho que pode ser que tenha pessoas nos ouvindo que se identifiquem. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sou ascendente virgem. Então, pra mim, as coisas tinham que ser muito perfeitas. E tinha que tudo acontecer no meu tempo. E... eu vou fazer a minha escola, eu vou passar na faculdade, eu vou fazer minha faculdade nos 5 anos que eu tenho que fazer e vou trabalhar feliz na área que eu escolhi. E quando eu vi que, tipo, não era aquilo que eu passei 5 anos e não era aquilo, eu fiquei, cara, que merda, né? Sim. O que eu vou fazer agora? Tipo, não era isso que eu tava prevendo. Mas a vida, os Cara, eu caminhos... acho que é isso. Acho que às vezes a gente... E eu vejo muito que a gente tenta planejar as coisas. E uma vez a gente tava numa discussão, eu e o meu excelentíssimo, porque nós tava o produtor. E aí ele disse pra mim que eu era uma pessoa não planejadora, e sim organizadora. A diferença é, realmente, eu sou uma pessoa organizada. Eu sei o que vai acontecer, mas eu sou muito boa no improviso. Então, o que vier, a gente tá ciente do que tá acontecendo, né? E muitas vezes a gente pra querer planejar algo não planejável. Exato. Como, por exemplo, a oportunidade de um trabalho. Exatamente. Ou a faculdade que tu vai entrar, né? As oportunidades que vão aparecendo. E aí as oportunidades apareceram pra ti como, Lu? Então, até acho que o primeiro ano do ensino médio eu tava perdida, sem saber o que fazer. Assim, Galera, é unânime. É unânime. Porque quando eu era criança eu queria muito ser pediatra, assim, meu sonho era ser pediatra. Acho que porque meu Dinda é pediatra, então... A tua irmã é médica também? É, minha irmã é pediatra também. Tá. Mas na época não era ainda. E aí, uma vez eu tive um incidente com sangue e desmaiei. Então, assim, ó, pediatra não, médica não. Não. Tá bom. Daí, no primeiro ano do ensino médio, uma amiga comentou que ia fazer engenharia civil. Eu falei, tá, o que o engenheiro civil faz? O que é aqui? Vamos pesquisar. Daí eu adorei. Daí, no terceiro, eu decidi, tá, vou fazer engenharia civil. É isso aí, né? Eu queria trabalhar com projeto. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, vou trabalhar com projeto, né? Porque a área de obra, da construção é muito difícil pra mulher. Então, eu queria ir pra área de projeto, fica mais no escritório, não fica tanto na rua. E aí, meu primeiro estágio foi em obra. Daí eu ficava o dia inteiro em obra. Daí eu me apaixonei. Era isso? Era isso. Tá. Sim. Mas tu entrou, pra gente fazer a linha do tempo. Tu saiu da faculdade e entrou num estágio. E depois tu entrou numa outra empresa, né? Não, eu fiz meu estágio no último semestre da faculdade, em Curitiba. Que eu tava tava em morando pandemia. lá. Daí eu consegui fazer meu estágio lá. Eu tava morando lá. Daí eu saí em dezembro desse estágio. Em março, ali, em fevereiro, eu fui chamada pra uma empresa aqui de Floripa. Uma empresa de arquitetura pra gerenciar a obra. Legal. Daí eu já fui também direto pra obra. Daí eu fiquei nessa empresa 1 ano e 6 meses, que foi... Tipo, a melhor experiência, assim, que eu tive. Minhas chefes eram maravilhosas, então eu aprendi muito com elas. Muito, muito, muito. E o processo de gerenciar pra ti, assim, né? O processo de... Porque eu tenho uma certa sensação de que quando a gente sai da faculdade, a gente entende que é com a gente agora. A gente tem a responsabilidade sobre aquilo que a gente tá falando, né? Então,
É claro, o meu curso, por exemplo, a administração é algo que é um pouco mais, digamos assim, é um pouco mais amplo, não é tão específico, mas eu tenho a responsabilidade de, se eu disser pra pessoa, planejei, segue por aqui, a pessoa vai seguir o que eu tô falando, Sim, né? aham. Então, teoricamente, tu é o especialista Sim. naquilo. Não pesa mais? Pesa. E a sensação de tipo, pesa no tipo, agora Sim. eu que tenho que responder. Aham. Não, e gerenciar uma obra é muita responsabilidade. Porque, tipo assim, a gente faz um cronograma e todos os colaboradores têm que seguir aquele cronograma. Se dá alguma coisa errada, a gente tem que remanejar todo mundo. Então é tudo ali com a gente. Eu digo com a gente porque é comigo e com a minha sócia, né? Então... Tá, e aí, beleza, tu tava nesse escritório, tu saiu do escritório para montar a tua empresa. Não, eu montei a empresa enquanto eu estava no escritório. Viu? Outra coisa que no podcast passado a gente falou com a... Quem não assistiu ainda, tem um episódio com a Luma e com a Ana, que a gente falou sobre empreendedorismo também, que às vezes a gente precisa continuar fazendo as coisas ao mesmo tempo aí. Então, é a prova. A gente precisa, às vezes, dar uma equilibrada. Nós vamos falar isso aqui, né, hoje. Esse equilíbrio pra ti, quando foi a virada de chave do eu preciso soltar uma ponta? Até a gente conversou, né, antes do processo e tal, porque eu também fiz isso, fiquei nos dois. Sim. Mas quando foi a virada de chave pra ti? Foi quando eu vi que a Doppia tava demandando um tempo que eu não conseguia suprir. Que, tipo assim, minha sócia tava com muitas coisas e aí eu precisava escolher. Ou eu permanecia ali na empresa que eu tava, ou eu seguia o meu caminho e arriscava. E aí foi que eu escolhi arriscar. E foi engraçado, porque quando eu saí pra arriscar, foi quando a empresa começou a andar. Quando eu coloquei 100% da minha energia ali, começou a fluir. E é uma decisão que a gente toma com o coração na mão. Porque muitas vezes a gente tem a crença limitante do CLT, né? Sim. Claro, a Lu é CLT mais empreendedora. E muitas vezes a renda extra vem do empreender, né, Lu? Sim. Do tipo, segurar aqui ou fazer uma coisa, né? A gente vai falar numa coisa bem importante, que a Lu foi a primeira pessoa a casar do grupo. É bem relevante essa parte. E foi uma boa festa. Foi a festa de Saudades. Tá, e aí, hoje a Doppia... O que a Doppia faz? Eu gosto sempre do meu ladinho marketing, né? De olhar que as pessoas nunca me entregam um serviço apenas. Elas entregam uma solução de um problema, assim, por trás. E eu vi esses dias nos stories que vocês estavam fazendo um acompanhamento e tudo mais. E eu acho tão legal a preocupação que vocês tiveram em entregar a melhor experiência pro meu cliente. Porque obra é um caos. Nada contra. Mas assim, obra sempre é alguma coisa de errado. A gente já vem com aquela coisa assim, meu Deus, vou fazer uma obra, Jesus. Não é uma coisa assim, nossa, vou fazer uma obra. E quando é em prédio ainda tem os vizinhos, né? Sim. E, tipo, sempre vai vir uma multa ou vai vir alguma coisa. Como que vocês pensaram nessa experiência ou não? Não pensei, é de nós isso. Não, a gente pensou, na empresa que eu trabalhava antes também era com gerenciamento de obra, né? Então eu aprendi muito ali. E o gerenciamento de obra é justamente para deixar o cliente tranquilo. Então a gente fala que é para o processo fluir bem, para a gente desmistificar que a obra é sempre um estresse, para tirar a dor de cabeça. Então o cliente continua no trabalho dele fazendo o que ele precisa fazer enquanto a gente vai tocar a obra. Então a gente cria toda essa experiência, a gente avisa todos os vizinhos, deixa um mimo para cada vizinho avisando que vai ter a obra, a gente entrega todos os documentos, então se o cliente não quiser ir para a obra, ele não vai precisar, porque a gente vai entregar toda semana um relatório falando tudo que foi feito, se tiver algum problema a gente vai resolver antes de passar para ele, então a gente se preocupa, Imagina, a gente se preocupa. Pague por isso. Fazer uma obra sem incomodação. Sem incomodação. Sim, é o que a gente tenta fazer. Legal. E hoje a Doppia tá com quantos clientes, mais ou menos? Hoje a gente vai começar 2 obras segunda-feira, mais uma em abril, e eu acho que tá com mais uns 4 em andamento. Ó, a gente tá gravando esse podcast em março. Se você está... Você vai assistir em maio, mas a gente tá gravando em março. Tá, Lu, e como é... Lu e Lu, eu não adianta. É a direção do como é empreender e trabalhar na CLT com o cargo que tu tem? Eu queria que tu explicasse um pouquinho do teu processo. Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar. A gente, além de amigas, além de ter estudado juntas, a gente trabalhou como colega de trabalho. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. No mesmo time ainda. No mesmo time, Brasil. E aí... E é muito louco as experiências que a vida te dá, assim, porque a gente é pessoas diferentes em cada cenário. Por mais que vocês me vejam aqui super descontraída e tudo mais... existe uma Natália que tenta dar o seu melhor, mas às vezes tem algumas limitações que eu preciso me aceitar, tipo, isso aqui eu não vou conseguir sozinha, eu vou dar de tudo, mas não consegui. E aí quando tu tá em outro ambiente de trabalho, em outros ambientes,
tu começa a sentir, mas a gente teve essa experiência de poder trabalhar juntas e foi depois da troca da pandemia ali, então foi uma experiência multissensorial a coisa, né? Então assim, volta, não volta, bota a máscara, tira a máscara, foi tudo muito junto, assim. Então, essa foi uma experiência muito massa. Mas conta, qual é teu cargo hoje? Vamos lá. Vou contar das duas frentes da minha vida, tá? Senta que lá vem história. Bom, me formei em 2000, só pra fazer uma cronologia, me formei em 2014 na faculdade. Não, desculpa, entrei em 2014, me formei em 2018. Fiz o estágio que eu comentei, vi que não era pra mim. Fiquei 1 ano, eu já trabalhava com doce nessa época. Eu comecei a fazer doce, a Doce Encanto surgiu em 2015. Vamos fazer 8 anos esse ano. Já. E é o melhor docinho. E ela surgiu durante a faculdade. Eu já trabalhava na empresa júnior, mas era voluntário. Eu trabalhava num laboratório, que era também uma bolsa de estudo da UFSC. E eu queria ter a minha independência, queria não precisar pedir coisa para meus pais quando eu saísse, enfim. E eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa. E daí, nessa época, a minha cunhada fez um curso de cupcakes. E daí, ela me ensinou a fazer. E eu comecei a fazer pra vender no trabalho da minha mãe, eu vendia. Então, eu levava, eram os cupcakes da Luísa, daí eu fazia eles todo bonitinho, botava uma fitinha em cima, toda a experiência. Ia lá com a minha maletinha de cupcakes, vendia todos os cupcakes. E daí começou a espalhar, comecei a fazer pra festa. Nessa época, tava bem no ápice da época dos cupcakes, tava bem em alta. E daí depois foi saindo isso. E daí eu comecei a fazer docinho. Desde pequena, a minha família sempre o faça você mesmo, então a gente nunca contratava nada, a gente sempre fazia tudo e até hoje. Adendo. A família dela é uma família grande, por sinal, assim, que tem um coração gigantesco. E aí são muitas pessoas. Não são poucas são pessoas. Muitas mulheres. É uma família de muitas mulheres. Só tem o Theo. De menino. E o Lucas? Só mulheres, O Theo e o Lucas. São só os dois, de resto são... Do resto somos 8 mulheres. A casa não é a casa das 7. Era 7, agora no passado viramos a casa das 8. As 8 mulheres. Tá. E daí eu comecei a fazer docinho. Eu sempre via quando eu era pequena minha avó, minha mãe, minha Dinda fazendo os docinhos de festa, enrolando. Eu adorava ficar perto, assim. Falei, cara, vou voltar a fazer docinho. E daí comecei a fazer e desde lá não parei mais. Então fui aperfeiçoando com o tempo, fazendo curso. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre que eu falo, meu Deus, docinho dá muito trabalho, pesar 1 a 1, mas é uma coisa que eu sinto prazer, assim, de fazer. Não, eu adoro. Isso é bem importante, porque ela pesa 1 a 1, gente. Se você for encomendar e medir os docinhos, eles são do mesmo tamanho. Todos têm o mesmo peso. E daí que eu comecei a fazer a Doce Encanto, então eu sempre levei a Doce Encanto em paralelo com outras experiências. Então, quando eu me formei, fiz estágio, daí eu fiquei 1 ano só trabalhando com a Doce Encanto. E daí depois... eu fui trabalhar fui gerenciar um café que tinha uma época aqui em Floripa, um café que era bem famosinho. Minha mãe virou sócia desse café e ela era uma sócia só investidora, precisava de alguém para tocar e eu comecei a tocar o café. E eu sempre digo até hoje que foi a experiência que me deixou mais louca, mas que onde eu mais cresci e aprendi. Eu liderava pessoas, eu demitia, eu admitia pessoas, eu fazia entrevista, se precisava... cozinhar, eu cozinhava, se precisava ficar no caixa, eu ficava, se precisava limpar, eu limpava. E eu acho que é muito importante a gente ter saber fazer tudo dentro do negócio, né? Sim. Mesmo que tu mande alguém, tipo assim, mandar não, né? Mas que tu oriente a pessoa a fazer, mandar é ruim. Exato. Mas que tu oriente a pessoa a fazer, tu precisa saber fazer, né? Calculava a produção, fazia fluxo de caixa, pagava o fornecedor, fazia tudo. Então foi uma época bem difícil da minha vida, assim, mas que eu cresci e aprendi, e muito no meu pessoal também. Eu sempre, desde o colégio, assim, eu ficava muito... às vezes dava uma coisa errada, eu ficava triste, chorava, e a minha mãe ficava, não, pelo amor de Deus, né, não dá pra lidar assim. E, nossa, depois dessa minha experiência virou uma chave, assim. Hoje acontece alguma coisa, eu falo, cara, tudo bem, tipo, vou resolver, sabe? Não tem problema, Realmente, vamos, amiga, sabe? é uma outra Luísa. Outra Luísa. E quem me conhece, elas que me conhecem há mais tempo, sabem que há uns anos atrás eu jamais estaria sentada aqui, falando com pessoas, gravando um podcast. E é muito louco, assim, Então... o teu posicionamento referente a tuas experiências pra vida. Tipo, como... Eu sempre fui muito do autoconhecimento, do preciso me entender, preciso entender os outros, preciso, né, ter um entendimento das coisas, porque eu não sou uma pessoa que... pronto, escuta isso aí, é isso aí. Não, mas por que não é? Mas por que não pode ser? Por que, né? Mas, às vezes, a gente percebe...
tu era uma pessoa que, não, eu tenho isso aqui pra fazer. Todo o resto, eu não vou viver a experiência enquanto eu não cumprir isso aqui. E hoje é o contrário. Parece que, tipo, eu vou fazer isso aqui, mas tem toda uma experiência pra me seguir. Tem um monte de coisa pra me curtir, né? E é muito legal essa troca, assim, de... Ok, eu tenho um novo processo pra viver, né? É Sim. curtir o processo, né? Processo. Não só espera chegar até lá e não E pronto. curte. Só esperar, só vou ser feliz quando eu conseguir isso, né? Não, tem todo um É legal, a processo, gente né? pode depois falar sobre o ser feliz, mas É. continua aí, vai. Bom, daí depois fiquei um tempo, fiquei 1 ano mais ou menos nessa experiência e senti que eu precisava, que não estava me fazendo bem em alguns âmbitos da minha vida e apesar de todo o crescimento, mas psicologicamente não estava me fazendo bem. Eu falei, preciso de outra experiência, assim. E daí eu passei num processo seletivo para uma empresa aqui de Floripa, chamada Neoprospecta, que fica lá no norte da ilha, no Sapiens Park, uma empresa de tecnologia também. Trabalhava com marketing. Nunca tinha trabalhado com marketing na minha vida, assim, né? Eu era conteudista e fazia de tudo porque eu era a única pessoa do marketing, então... Mas fazia era tudo. marketing do quê? Era marketing de conteúdo de uma empresa de biotecnologia. Tá, que já tava um pouco... Já assim, estava mais dentro da minha área da de tua formação, área. assim. Sim. Tu conseguiria fazer os conteúdos, né? Sim, aham. Tá. E, bom, daí acabou que surgiu uma outra... Eu fiquei um pouco mais de 1 ano lá e surgiu a Smarket na minha vida. Muito por acaso. A Smarket é uma empresa ela é da minha prima. Meu marido trabalha comigo também. É uma empresa que a gente tem um software que faz toda a gestão de promoções dentro dos supermercados, farmácias, do varejo em geral. Na época surgiu uma vaga para CS, sucesso do cliente, e daí eu pensei, cara, vamos me inscrever. Não tinha nenhuma experiência na área, era uma vaga júnior. Falei, vamos me inscrever. E me inscrevi. Daí, na época, eu fiz uma parte do processo seletivo e o processo seletivo eles fizeram uma mudança e a vaga ia ter que ser sênior. E daí eu não tinha experiência, não tinha como prosseguir na vaga. Mas tinha uma outra vaga na área de vendas, de pré-vendas, aberta. E daí a pessoa da RH me ligou e falou, Luiz, a vaga fechou, que a gente teve uma alteração, mas eu tô com uma vaga de pré-vendedora aberta, não queres? Falei, cara, não. Muito obrigada, mas não tem nada a ver comigo. Eu respondi assim pra ela. E daí eu desliguei o telefone e falei pro Gabriel, meu marido, falei... Nossa, me ofereceram a vaga de vendas. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Dele, realmente não tem nada a ver contigo. Daí nisso ela conseguiu, a moça da RH falou, tu não quer realmente conversar com o diretor? Vê com ele, já tá na metade do processo, né? Já tá no caminho, conversa, não vai perder nada. Eu falei, tá, vamos então. Vamos conversar, ver como é que é. E daí eu me apaixonei, assim, a hora da entrevista, o meu gestor hoje é uma pessoa muito humana, assim, e eu me apaixonei pela empresa, eu já conhecia a empresa, mas tive a visão do outro lado, né, de estar dentro, que é totalmente diferente da gente ver de fora. E assim, conversando com ele, o santo bateu, assim, eu senti que era uma coisa que eu precisava fazer naquele momento. E fui. Daí fiquei um tempo na Neoprospecta ainda, daí migrei para a Smarket para trabalhar na área de pré-vendas. Gente, sério, a Natália, que me conhece há muitos anos, vai saber que ela nunca imaginou que eu trabalharia com vendas. Nunca imaginei. E eu me encontrei de um jeito muito louco, assim. Então eu entrei, eu não tinha nenhuma experiência na área, zero. Eu pensei, gente, esse cara é muito louco, né? Ele tá me contratando, eu não tenho nenhuma experiência na área. E eu fui bem sincera na entrevista. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei com isso. Mas assim, pau pra toda obra, eu vou. Se me ensinar a fazer, eu faço. E daí ele me contratou na época e... Em 2 meses a empresa era uma startup, então foi vendida para uma empresa maior e nisso começou a entrar um monte de gente. A empresa de 20 foi para 90 em poucos meses, tipo 3 meses. E eu virei líder de pré-vendas 3 meses depois que eu tinha entrado na minha primeira experiência de pré-vendas. E eu fiquei, gente, que loucura, né? E agora, né? E daí além do desafio de aprender a fazer aquela coisa nova, tinha o desafio de liderar pessoas, ensinar a fazer aquela coisa nova e aceitar que tinham pessoas no meu time que sabiam tecnicamente mais que eu, né? Então eu acho que o líder não precisa saber tecnicamente muitas vezes mais do que o time dele, né? Mas ele precisa saber guiar para o melhor caminho. As habilidades que o time dele tem. Exato, saber extrair o melhor de cada um, né? Então eu amo liderar pessoas, é uma coisa que eu amo ler sobre isso, me desenvolver, é uma área que eu gosto. Então hoje eu atuo na área na Smarket, eu migrei recentemente, agora eu sou vendedora oficialmente.
Então, agora eu migrei para uma nova área, então tá sendo mais um desafio esse ano. Tu migrou para uma nova área? A gente fez uma divisão interna agora entre varejo e indústria e eu tomei a frente de um novo projeto, que é migrado para a indústria, um novo produto que a gente tá lançando e eu que tô à frente do time de vendas nessa squad. Então tá sendo mais um desafio esse ano, aprender tudo, então, mas é muito legal, eu amo o que eu faço, eu sou bem feliz e agora é essa questão do CLT, porque eu continuo fazendo doces, e isso é muito desafiador, então é cansativo, não tem... Deixa eu só abrir um parênteses, amiga, antes. Às vezes a gente escuta a questão da Smarket, né? A Lúvia vai entrar com a gente no assunto, né? Mas a gente muitas vezes escuta a Smarket, e aí tem uma coisa que quando eu entrei tinha aquela coisa assim, mas a Luísa é prima da Marcela, né? Que a Marcela era a dona da empresa. A dona da empresa, né? E, gente, assim, existe algo lá dentro que ela conseguiu fazer muito bem, que é colocar a marca dela dentro da Smarket. É um desafio que a gente sabe que é aquela coisa... Além de tudo, a família de vocês é uma família que tem bastante empreendedoras na família, bastante gente de, né, força ali, com nomes fortes para aquilo. E aí tu conseguiu conduzir para que, não, eu vou mostrar o meu nome aqui dentro... Porque eu não sou a prima da Marcela, eu sou a Luísa. Exato. Eu apresentei no começo. Eu não sou a esposa do Gabriel, eu sou a Luísa. Isso, eu apresentei no começo, né? A Lu e o Cani, a Lu do Cani e a Lu do B. Mas eu percebo que a gente, pela convivência, tem a tendência de, não, eu não sou aquilo. Eu sou a fulana por fazer aquilo. Eu sou isso também, mas eu sou mais que isso, né? Eu não sou resumida nisso. Deixar esse ponto registrado aqui, né? Que eu acho que é bem legal, que assim, tu conseguiu, e eu acho que a Marcela conduziu muito bem também, essa abertura de dizer, não, faz o teu caminho. E esse foi um medo meu no início, né? Porque eu tinha muito medo das pessoas... a gente fala, não liga porque as pessoas falam, mas no fundo a gente liga. Eu ligo. A gente sempre pensa lá no fundinho. Eu ficava muito tipo, cara, as pessoas vão achar que eu tô aqui porque eu sou prima da Marcela, que eu fui contratada porque eu sou prima da Marcela, ou que eu recebi uma promoção por isso. E sempre foi um medo meu, assim. Tanto que quando eu fiz o meu processo seletivo, eu nem contei pra Marcela que eu tinha me inscrito. É claro que ela descobriu, né? Ela era do meu empresa. Mas eu não contei. Eu contei quando eu já tinha feito as primeiras entrevistas e já tava mais avançado. Porque eu tinha muito medo de ter uma influência e eu não queria. Eu queria conseguir aquilo por mérito meu, né? E tudo que eu faço dentro da Smarket, eu sempre... não vinculo, né? Eu sempre tenho... é o meu caminho, é o que eu tô trilhando e eu tô conseguindo por mérito meu e não porque eu sou prima da Marcela. Sim, legal. E aí o empreender, a Doce Encanto, às vezes tu levanta muito, muito, muito cedo pra fazer os doces. Mas hoje, qual é o teu objetivo principal em ainda manter a Doce Encanto? A produção. Eu gosto muito do que eu faço. É um momento, às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu acordo tipo ontem, né? Acordei 3 da manhã pra fazer doce, porque às 9 eu tinha que estar na minha primeira reunião do dia dentro da Smarket. Saí da Smarket no final do dia, continuei enrolando doce. Mas é uma coisa que não é um fardo pra mim. Eu gosto de fazer isso. A Doce Encanto me dá prazer quando eu vendo uma caixa de doce e eu entrego mais que uma caixa de doce, né? É um momento de celebração, é sempre uma comemoração, é sempre um momento feliz. Então, as pessoas sempre mandam mensagem, ai, que delícia, obrigada, todo mundo elogiou. E, nossa, isso me reabastece, assim, de energia. E eu gosto de fazer os dois. É difícil, não é fácil, não vamos, né, florear e dizer que é muito lindo, CLT, empreender, conciliar. Porque não é fácil, é cansativo pra caramba. E tem outros pratinhos da vida pra segurar ao mesmo tempo. Tem o relacionamento, tem a família, tem os amigos, tem manter uma vida saudável, fazer um curso, né? Então, tem que dar aquela equilibrada. Nem tudo sai perfeito. E pra mim isso é bem difícil. Mas eu gosto, eu mantenho a Doce Encanto porque é uma coisa que me dá prazer, assim, me traz alegria. Assim. Não sei ainda qual é o caminho que a vida vai me levar. Mas por enquanto... Por enquanto, eu sigo assim. Eu acho que cada um me desenvolve em áreas diferentes. E tu tinha o sonho de abrir uma loja, né? Ainda tem ou... Cara, não sei. Eu vou ser bem sincera que eu, antes de ter a experiência gerenciando o café e tal, a gente acha que é tudo muito lindo, né? Tipo assim, ai, olha que lindo, ela tem uma loja, que legal. Mas assim, são muitas coisas por trás, né? E me balanceou, assim. Eu pesei, coloquei muitas coisas na balança e eu sei, todo dia eu me pergunto isso. Será que eu ainda quero? Será que sim? Será que não? E ok se agora não quiser. Exato. Daqui a
4, 5 anos eu decidi que vou Exatamente. montar loja, né? Aham. Tá E paciente, talvez isso né? aconteça, não sei. Não sei. De um tempo pra cá eu tô deixando. Tem coisas na minha vida que eu tenho deixado. Stand-by. Não, você tem deixado levar, levar e aham. acontecer, assim. Tipo, não. Cara, acho que no tempo certo vai Vai dar. acontecer, assim. Até quando eu e o Gabriel a gente se mudou, a gente já tá 12 anos juntos, então a gente tá morando juntos há 2. Então a gente se mudou, a gente tava com casamento marcado. O Gabriel era estagiário na Smarket e eu tinha um salário, tipo, básico, assim, de quem tava numa primeira experiência, né? E daí, do nada, eu falei, a gente pensava, meu Deus, como é que a gente ia manter uma casa, pagar um casamento? Sim, tudo junto. Tipo, a gente foi muito louco. E isso, na minha vida, é bem difícil, porque eu sempre fui muito regradinha. Tipo, não, eu só vou fazer isso quando eu tiver condições de fazer isso. E a gente foi, assim, e as coisas foram super se desenrolando, assim. Acho que quando a gente dá um passo, o universo se movimenta pra Sim. fazer aquilo dar certo, assim, movimentar na mesma Quando vibração, confia né? que vai dar certo, né? Então, na sequência, eu fui promovida, o Gabriel foi contratado, logo foi promovido, a Smarket começou a crescer, né? Foi comprada por uma empresa maior que investiu. Uma multinacional. Então, muita coisa começou a girar, assim, e a gente pensa, meu Deus, a gente foi muito abençoado, assim. Porque muita coisa aconteceu quando a gente tinha que deu esse acontecer. passo. Como tinha que acontecer. O que eu acredito muito aqui no podcast, né? Hoje eu não tenho investidor nenhum no podcast. Eu sou a própria investidora da minha ideia. Então, assim, beleza, vai acontecer? Vai acontecer. E quando virar, vai virar. Exatamente. Tudo certo, vai virar. Uma hora vai virar, a gente vai continuar fazendo, vai gravar. O meu produtor tá aqui comigo todo a gravação. E esse apoio faz muita diferença. Demais. E aí as pessoas estão lá. Então, assim, muitas vezes tu tem que te jogar na tua própria ideia e botar pra acontecer, né? Eu te falei isso quando saiu da Smart. Sim. Eu falei, agora é o momento de Não, morri focar. chorando e disse, cara, mas agora eu saí da Isso Smart. com certeza aconteceu, porque era o momento de tu parar e focar no teu negócio. E se eu não tivesse saído, eu não tinha focado. Exato. E as coisas não tinham virado como viraram também, assim, né? Foi assim, uma experiência, uma puta experiência. Pelas pessoas, pelo aprendizado de ter uma profissão nova, porque eu tava de gerente de comunidade lá, né? Líder de comunidade. Então, assim, cara, hoje a gente vive num momento em que tudo é comunidade, todo mundo quer pertencer a algo. E como que eu gerencio uma galera que, assim, Como é que eu engajo pessoas que estão Todo tão mundo, distantes, então- no meio de uma pandemia, né? Foi uma experiência bem, né... desafiadora. assim, mas foi uma experiência muito legal. E foi o que me fez, acho que talvez, seguir o meu caminho, digamos assim, né? Lu, Oi. o que nesse processo pra ti de empreendedorismo, quando tu começou, o que foi a primeira coisa que tu fez na Dope, que assim, cara, a minha empresa é minha, é o meu mundo e eu vou fazer assim. Eu acho que o primeiro passo que foi muito importante é escolher alguém pra estar comigo. Legal. Que, tipo assim, acho que sozinha é muita coisa. Porque a obra é muito estressante, assim, empreender. E daí tem a parte financeira, o marketing, tem tá na fazer obra, tudo, né? cliente Tudo, novo, orçamento. Então, ter alguém junto foi a melhor coisa que eu fiz. Ter a Bárbara ali comigo, a gente consegue se dividir. Eu cuido do financeiro, ela do marketing, a gente divide nas obras, então a gente consegue levar tudo muito bem. Psicologicamente, Sim, né? Quando uma tá com uma energia mais Exatamente. baixa, tipo, a outra vai lá levando, tipo, não, vamos que vai dar certo. Quando uma não tá muito bem, a outra faz mais coisas. E a vai se Bárbara entrou dividindo. na história aonde que ela entrou? A gente estudava juntos na faculdade, mas a gente não era tão próximas. Tá? E aí, quando começou a pandemia, a gente teve... Eu acho que a Bárbara entrou um ano depois de mim na faculdade e eu fiz um ano a mais porque eu fiz um intercâmbio Tá. no meio da faculdade. Tem esse rolê. Tá, Tem esse rolê. peraí. Tu entrou na faculdade e aí Isso. durante a faculdade tu fez um intercâmbio Para a França. É tipo um Ciências Sem Fronteiras, só que é só para engenharia, que se chama Braftec. Daí é pelo governo daqui Legal. e o governo de lá também. Daí eu recebi uma bolsa para viver essa Como loucurinha foi essa aí. experiência? Era um sonho. Viver na França era algo que eu sempre quis, assim. Então, quando eu soube que tinha essa chance, eu falei, tá, vou correr atrás. Eu fiz 3 meses de aula de intensivão de francês para conseguir passar na prova. É uma prova, tem que fazer uma prova Tem que escrita. fazer, E escrita, uma oral, tudo. E de escutar também. É. Que loucura. Daí eu Escutar, tinha e aí que tu ter- tem que transcrever? É. Que loucura. Tá. Aí Então tinha tá, que- pra quem quiser ir, só pra engenharia? Esse é só para engenharia, Todas que é o as Braftec. engenharias. Todas as engenharias. Legal. aham, Legal. é. Tá. Daí, dependendo da engenharia, você vai para algum lugar da França. São 4 opções de cidade. Tá. Daí eu fui pra Saint-Étienne, que é uma cidade bem pequenininha, mas é perto de Lyon e foi a melhor experiência que eu tive assim, ó, na vida. Assim, eu indico pra todo mundo. Quem puder fazer o intercâmbio, faça. Daí como é que era? Eu podia ficar 2 anos lá e ter o duplo diploma. Eu me formaria lá e aqui. Mas 1 ano pra mim já foi assim demais, assim, já foi suficiente. Era muita saudade, era muita pressão, porque era o dia inteiro de aula em francês, das 8 às 6 da tarde.
E aí tinha que estudar, tinha que fazer as coisas de casa, que eu morava sozinha. Então, além do intercâmbio que tinha todo francês, eu ainda tive que morar sozinha pela primeira vez. Tu cresceu em um ano, Sim, que demoraria exato. 5 pra crescer. E assim, me virar, que antes eu era mais envergonhada, assim, ó, pra, sei lá, atender uma ligação, eu era tipo, meu Deus do A céu. gente o que eu vou jamais falar? estaria aqui alguns anos atrás. Então, intercâmbio, tipo assim, primeiro dia tu tem que ir no banco porque tu tem que abrir uma conta em francês. Se vira. Te vira. Tudo bom? Vai que é tua, não tem ninguém pra fazer. Daí foi incrível, assim. Mas eu não aguentei 2 anos, assim. Eu falo que é uma experiência muito boa, mas tem que ser muito forte pra ficar lá sozinha. Interfere muito a questão de ter um relacionamento Sim. aqui, Aham. de também a turma morava longe, os teus Sim. pais estavam só aqui. Eles foram me visitar, mas mesmo assim a saudade aumenta. Porque eles foram pra lá em dezembro, o Matheus foi, em janeiro, fevereiro, meus pais e minha irmã, e a saudade, assim, só aumentou. Eu não me imagino, eu não tenho essa... Eu até admiro, assim, né? A Pri, que também faz parte do nosso grupo. A Pri também gosta também dessa coisa do viajar, né? Que vocês gostam. Eu não tenho esse tesão por, assim, vou conquistar o mundo e conhecer o mundo. Sabe, não é uma coisa que... Eu gostaria de conhecer, Sim. ponto. Mas não é algo que eu tenho no meu coração de morar fora. Tem Então, pra onde voltar, né? assim, eu acho que tem tanto, assim, uma coisa de eu querer... Eu amar Florianópolis, obviamente. Mas... Itália é a maior bairrista de Florianópolis. Não nasceu em Florianópolis. Mas também por um fato de que eu sempre fui família. E aí, então, tipo assim, eu vou ir longe. Agora eu não quero, a gente vai se juntar e eu não quero morar longe. Como é que eu faço? Morar tão longe, sabe? Não sei se é porque ser filha única isso interfere um pouco no jogo. Talvez, né? Mas eu sinto que é uma coisa que eu não vou muito longe. Vou, mas não Sim. vou muito longe, sabe? Eu vou, mas eu volto. Vai rapidinho e volto. Tá, e aí voltou, Voltei. continuou a faculdade. Continuei, daí entrou a pandemia. Eu voltei no meio de 2019, comecinho de 2020, pandemia. E aí foi quando me aproximei mais da Bárbara. A gente se via ali na faculdade, mas eram 2 grupos totalmente distintos, assim. Eu andava com o pessoal um pouquinho mais velho, ela andava com as meninas mais da nossa idade, daí a gente não se falava muito. Mas nunca foi de não gostar, era só de não ter uma afinidade. amizade. E aí na pandemia a gente se aproximou, começou a fazer aula junto ali online, nas mesmas turmas, daí a gente tinha que se falar. E era pandemia, né? Todo mundo ficou louco. Sim. Então... Todo mundo enlouqueceu, todo mundo queria falar com todo Exato, mundo, até com quem não algum queria conversar. E daí a gente se aproximou demais. Daí a gente se formou juntas, comecinho de 2021, final de 2020. E aí eu fui trabalhar na Porto Maestre Arquitetura e ela foi para uma construtora. Tá. Então cada uma foi para um caminho, mas na mesma área de gerenciamento de obra. Um ano depois, ela saiu do emprego dela e eu fiquei, agora eu acho que tem uma chance aí. Eu já tava começando a pensar em abrir algo meu e daí eu chamei ela para conversar e ela topou. Legal, era pra ser. Era pra ser. Legal. E hoje vocês dividem as atividades, como tu falou, né? Tu faz financeira, ela marketing. Isso. E vocês ainda atuam juntas na gestão da obra em si. É isso daí. A gente ainda tem a parte ali daí os contratos fica mais comigo, o orçamento acaba ficando mais com ela e o resto a gente divide. Tá. Como que vocês fazem? Porque assim, há uma grande diferença de tu ser do marketing e tu trabalhar de casa. Sim. Ou eu que faço as consultorias, as mentorias e trabalho de casa e consigo bem. Mas e vocês? Vocês às vezes estão num café, estão num lugar. Sim. Como que é pra vocês ter que levar quantidade de papéis e coisas, porque tu fica andando com um monte de coisa. Como é que vocês organizam isso, assim? Já pensou em ter um negócio físico, ou não? Ou vamos ficar na minha... Eu faço essas perguntas meio óbvias, porque eu acho que tem muita gente que diz, já vou botar meu negócio agora. Sim. E a primeira coisa, não faz isso. Primeiro vai pro digital, vê se funcionou. Funcionou, beleza, pegou cliente, agora cria um corpo. Tipo assim, eu tô nessa batalha, assim, há 2 anos, né? Sim. Ok, tá rodando direitinho. E aí agora montar um espaço é uma operação, custos, né? Tudo isso. Sim. Compensa, não compensa? Vocês já pensaram? Como Já. É uma coisa que a gente quer, mas a gente sabe que não é agora. Tá. Eu vou voltar um pouquinho pro começo da Doppia. Quando a gente abriu a Doppia, o que a gente pensou? Como é que a gente vai pegar cliente, captar cliente? E aí a gente tava conversando com a Maria, que é a mãe do meu afilhado. E aí ela trabalha com área de marketing ali também, né? E aí ela falou, Lu, vocês têm que pegar as arquitetas, porque o teu cliente vai vir pelo arquiteto, né? O arquiteto vai fazer o projeto e eles precisam orçar com alguém. Então faz parceria com o arquiteto. Então, lá no comecinho da Doppia a gente fez uns kitzinhos. Verdade. Foi com a Doce Encanto. E a gente entregou para algumas arquitetas, porque a gente viu que a nossa área era pegar essas arquitetas e daí elas confiaram no nosso trabalho para indicar pro cliente. E Porque se o fazer cliente visto, também. né? É, tipo, exato. Ó, surgir agora, existe a Doppia.
E aí a gente viu que as arquitetas têm a necessidade de ter um escritório. Por quê? Porque elas têm muita reunião com o cliente. Tem a apresentação de cada processo ali, né? De cada etapa do projeto. A gente não, a gente faz ali uma reunião de apresentação, mostrou a proposta e aí é em obra. Então a gente não tem essa necessidade de ter um escritório para ficar fazendo reunião. Quando precisa, a gente vai num café, é super tranquilo. Só que a gente sente que para aumentar a equipe, daqui a pouco a gente precisa ter um espaço físico. Para ter, não é nenhum controle, mas é conseguir passar para a pessoa, para saber o que está acontecendo. Exatamente. E é legal pensar, né, na questão do marketing. Quando tu começou a Doppia, que é uma coisa que eu te perguntei ali, né? Quando tu começou, o que tu pensou? A primeira coisa que tu pensou foi a experiência do cliente, né? Sim. Em como ele ia me ver, em como a minha primeira percepção nele ia sentir. Porque querendo ou não, um doce faz com que tu seja amigável, né? A gente brinca que... Como é que não tem um negócio que tu pede açúcar e tem que devolver sal? Não tem um negócio assim, uma brincadeira? Quando tu vai pedir pra alguém... em casa, açúcar. Faltou açúcar, uma xícara de açúcar, tu tem que devolver com um negócio de sal. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Mas eu acho que é uma forma de, olha, eu tô aqui, né? Uma forma de... Eu tive cuidado de cuidado. Pensei. Então foi muito legal isso, assim. Essa dica é legal. Pensar que quando tu começar o teu negócio pra te ser vista, tu precisa te diferenciar do que todo mundo tá fazendo. Isso aqui não precisa ser uma diferença assim, vou montar um banner, não. É uma coisa pequena. A gente sempre escuta eles falarem isso, né? Pra ser visto tem que se diferenciar, tá? E tem muita gente no mercado, mas às vezes as pessoas ficam pensando umas coisas muito complexas, né? De como se diferenciar, e às vezes é uma coisa tão simples, barata, né? Que tá na tua mão. O básico bem feito funciona. É uma coisa que poucas pessoas entendem ainda. Todo mundo quer se diferenciar e o diferente tá ficando tudo igual, e aí o básico não tá sendo feito. É isso que tá acontecendo. Bom, e aí a gente vem pra Doppia hoje com a proposta de aumentar a tua equipe. E aí eu tenho uma pergunta, tá? Vamos entrar num outro assunto. Como que tu te vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, meu Deus. A pergunta de milhões. Quando tu pergunta isso, é engraçado que a primeira coisa que vem na minha cabeça é com filho. Que, tipo, é o meu maior sonho, assim, ali, família com filho, sabe? Mas eu quero que a Doppia já esteja andando sem eu e a Bárbara precisarmos estar tanto ali, sabe? Estar ali como donas, mas não atuando ali todo dia. Claro, como líder, mas não precisar ali estar em obra todo dia, sabe? Sim. Tá, não, mas tudo bem. 5 anos, então, com filho, correndo atrás, dentro do escritório, tá bom? Tá, é uma boa... e a Luísa? Onde se vê daqui a 5 anos? Além de mãe? Além de mãe. Onde a Luísa quer estar? Viajando bastante. Sim. Tipo, explorando esse mundo aí que eu adoro. Legal. Lu, então onde tu te vê daqui a 5 anos? Cara, profissionalmente, vale não sei. Eu não sei. Tá. Puxado, né? Mas eu não sei. Sinceramente, não sei. Fiquei reflexiva. Vivendo um dia de cada vez. Não sei. Eu acho que... Acredito que tocando a Doce Encanto, muito provavelmente. Tá. Mas não sei. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Não é pra gente se comprometer, tá? Não. Eu sei que vai ficar gravado, mas não precisa se... Daqui 5 anos a gente assiste. Exatamente, né? Mas não sei, sinceramente, não sei. Talvez eu devesse saber, né? Mas não sei. Não. E... A Luísa, casada, pelo amor de Deus, que já tá tanto tempo. Né? Tem que estar, né? Demorei 12 anos pra casar, essa foto não tá casada daqui. Quanto tempo vai estar? 17? 17 anos. Meu Deus. Gente, tá. Eu espero ser mãe também. E não sei, eu acho que eu sempre tive... Eu sempre me olhei no futuro com uma família, assim mesmo. Eu sempre fui muito família, sempre fui muito apegada à minha família e sempre sonhei em construir uma família. Então, acho que eu me vejo muito nesse momento, assim, no momento de estar me dedicando à minha família, assim. Legal. E quando a gente fala de felicidade pra vocês, a gente perguntou daqui a 5 anos e a gente é muito louco que a gente fala... Eu não queria falar pra vocês as perguntas que não teria graça, né? Obviamente. Mas daqui a 5 anos a gente pensa muito racionalmente, né? Vou ter um filho, vou ter um trabalho, e aí eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Mas o que é felicidade pra vocês? Felicidade. Pergunta difícil, né? Pergunta que deixa a sala em silêncio. O que é felicidade pra vocês? Acho que é quando a gente sente o nosso coração quentinho quando a gente faz alguma coisa, né? Pra mim, felicidade é poder estar com a minha família, é ter o privilégio de ter minha mãe, meu pai, minha família unida, de ter
ter um relacionamento que eu sempre sonhei, em ter um relacionamento estável, com uma pessoa parceira, de trabalhar num lugar saudável, que me dá vontade de acordar e dizer, cara, hoje é segunda-feira e Ok, vamos lá, tipo, que legal. E não tipo, cara, hoje é segunda-feira, sabe? A síndrome da segunda-feira. Então, então, pra mim, felicidade é tá onde eu me sinta bem, com as pessoas que me fazem bem, e acho que é isso. Felicidade, Lu. Felicidade. Acho que foi bem próximo do que a Lu falou. Eu ia falar antes, mas eu acho que a gente se aproxima das pessoas que pensam parecido, assim, né? A gente vê ali pelo nosso grupo, acho que todo mundo vai por esse caminho de ter família, tá feliz, perto, né? Então, acho que tá perto da minha família, que é muito importante pra mim. Também em relação ao Matheus, um relacionamento incrível, assim, que eu amo. Felicidade essa semana. A gente pegou o Cookie, né? Nosso cachorrinho, Mãe então, pet. assim, mãe de pet. Acordar e ver aquela bolinha de pelo ali, tipo, feliz. Tipo, ele tá feliz só por você estar ali, né? Eu acho que é isso, tu tá feliz só de estar na presença de alguém, de estar com quem tu gosta. Acho que a gente às vezes tenta achar um conceito, né? Mas às vezes a felicidade eu acho que são várias coisinhas que nos fazem uma pessoa feliz, né? Sim, tipo, que vai somando. coisas tão simples, Eu né? acho que felicidade é um estado. Ele não é uma situação que tu Exato. chega, sabe? Tipo, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Cara, curte o processo. Vai acontecer muita coisa pequena e legal nesse caminho. A gente vai conhecer pessoas legais, muita coisa vai acontecer. A gente tava no churrasco ali no Léo, e aí eu disse pro Matheus assim, pro Matheus da Lu, eu disse assim, cara, o cheiro da... Tava chovendo, deu 1000 temperaturas num dia só. E aí tava chovendo e o cheiro da grama molhada, e eu falei, o cheiro da... E ele olhou pra assim, fica assim me olhando do tipo, realmente, é uma coisa que a gente às vezes não para pra sentir. E eu hoje, né, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, a Lu era uma pessoa extremamente ansiosa mais, eu acho. Hoje tá mais calma. Talvez um pouco menos pior, mas ainda assim. A Luísa consegue controlar bem, eu acho, Sim. a ansiedade. Mas eu sinto que eu me vejo hoje agradecendo muito mais a minha felicidade nos momentos pequenos. Então, por exemplo, eu sou grata e feliz por poder estar aqui, por poder gravar, por poder sentir o cheiro do... Sim. Então, acho que e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre este assunto de como a pandemia nos fez agradecer pelo que a gente tem. Quando a Lu me traz, né, eu não sei do que eu quero há 5 anos, tu não sabe porque tu não consegue fazer um plano, porque quando tu fez 2 anos atrás um plano... Ele virou de cabeça pra baixo. Ele deu vários loopings, na verdade. Tipo, não era isso, né? E até a questão do casamento, que foi um planejamento, e aí do nada, bum, não tem mais salão, faz como? Nossa, então, é verdade. assim, são vários, a gente começa a perceber que são... A gente não tende mais a fazer algumas coisas, porque a pandemia nos deixou assim, se eu fizer plano e me frustrar é pior. Deixa eu ver como é que vai acontecer. Como é que vocês sentem isso, assim, da questão pós-pandemia? E como vocês evoluíram nesse processo? E se houve uma evolução, né? Eu gosto de carinhas assim. Essas perguntas nos deixam reflexivas. Sim. Primeiro, eu acho que a gente começou a dar importância, é meio clichê falar isso, mas eu acho que a gente passou a dar importância pra coisas que às vezes no dia a dia a gente já tava acostumado. Eu morei minha vida inteira em Sambaqui, por exemplo, e eu passava todo dia no pôr do sol. E tipo, pra mim, cara, o pôr do sol. E as pessoas ficam maravilhadas quando elas vão pra Sambaqui ver o pôr do sol, né? E a pandemia me fez ficar em casa, porque eu passava do pôr do sol voltando do trabalho, cansada. E a pandemia me fez ficar em casa com os meus pais, valorizar esse momento. Eu vi o meu pai sempre, tipo, tomava café às 7 da manhã com ele e via ele mais meia hora da noite, né? E era isso. Passei a conviver 24 horas por dia com eles. Então, a gente ia sempre daí final do dia e via o pôr do sol com calma, né? Então, eu acho que a gente começou a valorizar mais esses pequenos momentos e a valorizar a gente, nosso grupo, né, de amigos. A gente se via quase todo final de semana. A gente ficou quase 2 anos sem se ver pessoalmente, né? Então, acho que a gente passou a valorizar esses pequenos momentos, pequenas conquistas e a presença das pessoas que estão com a gente, né? Muita gente... A gente perdeu pessoas da família, então acho que isso faz a gente valorizar mais quem tá próximo da gente, quem de fato tá com a gente. Tá com a gente, né? Como foi pra ti, Lu? Então, pra mim foi um pouquinho diferente, porque na pandemia, no comecinho, eu fiquei aqui e depois eu fui pra Curitiba. E a minha irmã, eu não moro com ela desde os 8 anos. Então, eu fui morar com ela lá. Te deu essa possibilidade, Sim, né? daí eu morei 6 meses lá, então eu tive, por ser pandemia, mas assim, todo mundo se cuidando e tal, então eu tive mais contato com os meus avós, com os meus primos, com a minha irmã, então pra mim foi muito bom. Com pessoas que tu não teria convivência se não tivesse a pandemia. Legal. Daí, pra mim, foi valorizar
mais as pessoas que estavam longe. Porque hoje eu sinto muita falta ali de, vou sair do trabalho e passar ali na casa da minha avó. Final de semana eu vou na casa da avó. Esse negócio da avó é um negócio. Eu vou deixar registrado. Vó, se tu ver o vídeo, deve ficar registrado. A avó da Luísa é a personificação de vó pra mim, sabe? Assim, cara, essa é a avó que eu idealizo, sabe? Assim, é uma avó que eu idealizo pros meus filhos, é a avó. Porque assim, ela faz de tudo e mais um pouco pra Frentex sempre. Ó, aqui, tô resolvendo os problemas de milhões e tá sempre ali disponível, sabe? Sim. Então, eu acho que essa coisa... A minha avó mora longe, então eu não tive esse contato, digamos assim, diário, que eu acho que faz diferença do contato que tu vê, né, mais espaçado. E é muito diferente. E isso foi uma das coisas que eu mais sofri na pandemia, ficar longe dela, assim, porque na minha família a gente tem um ritual de muitos anos, que todo sábado a gente se encontra e almoça junto, e eu ficava até chateada quando as minhas amigas até já sabiam, quando eu era criança. Assim, não me convidavam pra coisa no sábado, só no domingo, porque sábado era sagrado o almoço na casa dos meus avós. E a gente sempre, é o momento que a gente se une e fica junto, passa o dia todo junto, e a gente ama fazer isso, assim. E quando meu avô faleceu, alguns anos atrás, inclusive um dos pedidos dele, quando ele teve a oportunidade de se despedir de todo mundo, e um dos pedidos dele foi que a gente mantivesse isso sempre vivo na nossa família, né? E a gente sempre manteve, assim. E durante a pandemia a gente teve que ficar mais longe, querendo ou não, né? Minha avó já tem uma certa idade, enfim. Por mais que ela seja super preferente, a gente tava todo mundo se cuidando, né? Então todo mundo distante, isso foi uma das coisas que a gente mais sofreu, assim, durante a pandemia, de ter que ficar um pouco mais distante, assim. Isso de avó, eu tive a sorte, porque eu tô há 8 anos, quase 9 anos com o B. Então, Meu Deus, 9? 9. As avós dele me adotaram como neta. Então eu tenho 2 avós aqui que, tipo, eu consigo ter contato com 2 avós adotadas, né? Mas eu considero avós. Então quando aí no casamento, quando ela entrou levando as alianças, o meu mundo caiu. Aí eu olhei pro lado, o Matheus falou: tá chorando? Onde é que eu me perdi? Eu disse: não, tu não tá entendendo como é pra mim a cena. Não era o casamento em si, era a cena dela levando, sabe? Tá, e aí a gente tem datas importantes. Luiz e Cani estão juntos há 10 anos, se conheceram... 12. Esse ano 12. 12. De 8 de agosto, 12 anos. Se conheceram no colégio. Gente, vocês não estão entendendo. Era um rolê assim, ó. Era uma coisa... Ninguém nunca imaginou este casal. Era uma na coisa verdade, assim... só pra introduzir, a gente se conheceu na Crisma. A gente morava no mesmo bairro, não se conhecíamos pelo bairro. E é um bairro desse tamanho. E a gente não se conhecia. A gente se conheceu na Crisma e daí a gente descobriu que a gente estava no mesmo colégio e não se conhecia do colégio. Não se conhecia do colégio. Estudavam em... A Lu era da turma da tarde e a gente estava de manhã. Eu era da turma do Cantes. E aí a gente tinha aquela coisa da rixa, assim. Sabe? Aquele negócio todo. Depois virou todo mundo amigo e todo mundo entrosou todo mundo junto. Mas tinha. E aí houve a questão da decisão de casar. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque quando eu comento assim... eu falava antes, né? Não quero, vocês sabem, eu não quero casar, não é uma opção pra mim. A minha casamento não é uma opção. Eu sei que é. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho refletido sobre por que as pessoas... elas estudam pra ter uma profissão, certo? E não estudam pra ter um casamento. Fico assim, tipo, por que isso não acontece, sabe? Porque, querendo ou não, é completamente diferente de uma outra pessoa. É outra realidade. Por mais que o Canis também tivesse uma família grande, que o B tem família grande, só que a tua família é grande, mas não tanto, porque são 4. Né? Querendo ou não. Então, assim, é grande, mas não é muito. A do B já é grande, e acolhe metade do mundo. Sim. E tu tem que lidar com essa informação toda, né? Então, é muito louco as coisas. Por exemplo, eu e Matheus, os dois são filho único. É uma coisa assim, única, acabou. Uma coisa pequena, tipo, ali, né? É nós e acabou. Sim. Entendeu? São 5 pessoas. Minha mãe, meu pai, o Matheus, eu e minha sogra. É 5 pessoas. Entendeu? Tipo assim, e aí? Sim. Então, assim, é muito... E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão... Eu e a Lu ainda somos namoradas. Não. Fica a dica, produtor. Fica a dica, galera. Fica a dica, produtor. E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho de como é pra gente nessa visão de namoro, assim, que a gente tá ali no processo. E a Lu que já casou. Como que foi essa decisão? Se foi uma decisão em conjunto?
Se foi uma decisão, não, eu quis mais pela emoção da alegria da festa ou não, eu queria me juntar real, sabe? Não foi nada pela emoção do momento, foi bem planejado. A gente já tava junto há, acho que 9 anos, quando a gente noivou. Então já era uma coisa que a gente falava há um tempo, né? Só que a gente era muito novo quando a gente começou a namorar, a gente tava no primeiro ano do ensino médio. E daí a gente se formou no ensino médio, a gente sempre teve na nossa cabeça que a gente não abandonaria os nossos estudos, a gente iria concluir, ter uma profissão, enfim, e depois tomar essa decisão. Então, a gente finalizou o colégio juntos, fizemos cursinho juntos, daí cada um fez a sua faculdade. Dizem que o que o amor destrói é o que destrói, não destruiu. Seguimos firmes. E daí, depois que a gente já tava, né, formado, o Gabriel tava pra se formar, na verdade, eu já tinha me formado, a gente já tava mais estável nos empregos, enfim. Estável é meio, né? A gente nunca tá estável, mas enfim. Tinha uma que a gente solução. sentiu que, tipo, acho que era o momento, a gente começou a falar mais sobre isso, enfim, daí veio o pedido e a gente começou a organizar o casamento, foram 2 anos de organização. Mas acho que é uma decisão muito importante, assim, muito difícil, né? Não difícil, mas não dá pra tomar muitas vezes pelo calor do momento. São pessoas por mais que eu e o Gabriel, nós somos muito parecidos em muitas coisas, e nos objetivos de vida, enfim. São pessoas que vieram de criações diferentes, que têm famílias diferentes, com pensamentos diferentes e que passam a morar juntas sobre o mesmo teto e que têm que achar a sua forma de fazer, né? Então pega o que dá certo num, o que dá certo no outro, junta e faz a sua fórmula mágica ali, né? Mas não é fácil, né? No começo a gente tem as rixinhas, depois as coisas vão se organizando e é isso, eu acho que é muita conversa, muita... Então, duas coisas, eu te perguntar isso, 2 coisas que tu daria de dica. Então, muita conversa. Muita conversa, acho que comunicação é tudo e paciência, né? A gente tem que aprender que, às vezes, o tempo do outro não é o seu tempo. Eu lembro que quando a gente se mudou, o Gabriel não tinha o costume de cozinhar em casa, a mãe dele sempre fazia tudo. Enfim, eu já ajudava um pouco mais minha mãe e tal. E já eram criações diferentes, eu já era mais agilizada, já sabia como é que fazia. E ele ainda estava aprendendo a cortar uma cebola, qualquer coisa, sabe? E eu já ficava tipo, não, deixa que eu faço. E daí uma vez ele me falou, né, tipo, se tu quiser que eu faça, tu vai ter que me dar o tempo pra eu aprender a fazer. Mas acho que é o nosso mal. Cara, é o nosso mal. Então, eu acho que é ter paciência de que cada um tem o seu tempo. De, tipo, não é porque ele não vai fazer no meu tempo que ele não vai fazer, ou não vai fazer bem. Não é porque ele não vai fazer do meu jeito que ele não vai fazer bem. Sim. Então, é ter a paciência e deixar cada um ter o seu espaço e ter o seu tempo de aprendizado e muita conversa, né? Acho que comunicação é pra tudo, né? Na vida. Mas... Tá, e o teu processo agora, tu tá indo te mudar, agora em abril. Acho que maio. Aumentamos. Não, é que eu preciso organizar a casa. Fazer gestão da minha obra. Tá, e como que é pra ti, Lu? Dicas que tu daria, assim, como que é o teu relacionamento? A gente diz que é incrível, obviamente, porque a gente analisa o todo, né? Sim. Mas e no detalhe? O que pra ti, que tu faz hoje, faz diferença? Acho que a comunicação, como ela falou, a comunicação é tudo, assim. Desde tu não gostar de alguma coisa, a gente fala muito quando não gosta, mas falar quando gosta também. Quando tá bom, exato, elogiar. A gente tem mania de não elogiar. Eu a gente só critica quando eu te amo. Isso é verdade. Então, a comunicação. E eu acho que o cuidar do outro. Porque às vezes a gente acha, não, tipo, tá, ele vai lá, um café da manhã. Cara, prepara um café da manhã, tipo assim, mostra que tu se importa, que tu cuida da pessoa, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu tava pensando bem sobre isso essa semana, tipo, porque às vezes a gente vai seguindo o fluxo, fazendo um monte de coisa e esquece de ter esse cuidado no dia a dia, né? E às vezes é uma coisa tão simples, né? Sim. Que dá pra fazer diferença. Não toma 5 minutos do teu dia e que faz a diferença pro outro. Sim. No todo. E é verdade. Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Na mesa tem 2 cartinhas. Eu queria que vocês virassem e falassem aí a palavra que caiu pra vocês. Não precisa ler todo, mas a palavra que caiu pra vocês. Celebração. Coragem. Então, eu acho que faz um fechamento do que a gente conversou até aqui. A Lu celebrando muito mais essas conquistas. A Lu indo coragem pra Doppia, né? Sim. Indo movimentar aí. Eu agradeço mesmo vocês por terem participado. Fico muito feliz. Acho que a gente tem muita coisa pra curtir juntas ainda, sim, né? Com certeza. E saibam que vocês têm esse canal aqui pra expandir a voz de vocês, pra trazer mais pessoas pro nosso mundo de empreender e tudo mais. Tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Nath. Acho que é muito importante esse teu canal. Às vezes a gente vê vários podcasts famosos que só vem gente famosa e a gente fica, nossa, é tão distante da gente, né? Ela convidou a gente pra esse podcast. E tem tantas gente como a gente, tantas luzes por aí, né? Que talvez alguma coisa que a gente falou tenha ajudado alguém, já valeu a pena. E eu fiquei bem
feliz, então eu achei que a carta vai bem com o que eu tô sentindo hoje. Pra mim, eu tenho que celebrar estar aqui hoje, porque, como eu falei, não me imaginaria fazendo isso uns anos atrás. E quando tu me convidou, eu falei, Natália, o que eu vou falar? E daí ela falou, cara, tu tem muita coisa pra falar. Sim. E eu pensei, é verdade, às vezes a gente se auto-sabota, né? Então, pra mim é uma celebração estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Te desejo muito sucesso. Sim. Sabe que eu torço muito por ti. Obrigada, Nath. Amores, a gente encerra aqui a primeira temporada do Natcast. E com essas convidadas super especiais. E eu quero agradecer vocês. Quem ainda não assistiu os outros episódios, pode ir lá assistir no canal, que tá tudo bem lindo, bem organizado. E por favor, comentem. Agora eu tenho que dizer, né? Clica no sininho, segue no canal e tudo isso. Manda pros amigos que precisam ouvir isso. Boa! Mandem pros amigos que precisam ouvir isso. Mas assim, ó, muito obrigada por você que chegou até aqui. E a gente se vê na próxima temporada.